A paz do Senhor a todos, né? Vamos dar início novamente, porque caiu o meu sinal, né? Da internet. Mas isso é normal, uma briga espiritual, né? Mas vamos a mais um programa, né? Somos todos de Jesus, né? Vamos fazer uma oração, né? Inicial. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que estamos aqui, Pai, para ouvir, meu Deus, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Esteja conosco, esteja na direção de tudo, Pai. Quebra, meu Deus, todas as barreiras, todos os impedimentos, Pai, para que flua, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Usa, Pai Santo, a minha vida neste momento, Pai, para que tudo quanto eu falar provenha de Ti, Pai. Não seja de mim mesmo, mas seja a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mas hoje atrasou um pouco, né, em função disso, mas creio que agora está tudo bem, né? Mas vamos voltar, né, no início. Eu estava falando aqui do capítulo 14 de João, né? E nós estávamos aqui meditando no versículo 12. Então nós vamos retomar aqui, iniciando, né, tudo novamente. Então aqui diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, né? Aqui é Jesus falando, né, nesse momento, esse versículo, né, faz parte dos últimos ensinamentos de Jesus, né, antes da sua crucificação, né? Então, são as últimas instruções que Jesus estava deixando, então, aos seus discípulos, né? E aqui está dizendo assim, né? Aquele que crê em mim, né? Então, é necessário, primeiramente, crer, né? Crer nele, né? Para que nós possamos realizar a sua obra, né? E aqui diz assim, ele vai além, né? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, né? O versículo seguinte diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? No 14 diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então veja bem, ele é quem faz a obra, né? Aqui está dizendo que tudo quanto nós pedirmos, né? Quer dizer, nós não mandamos, né? Às vezes a gente manda Deus fazer isso, fazer aquilo outro, mas a palavra diz para pedir, né? Pedir como? Nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, né? Então, em nome de Jesus, nós fazemos esse pedido, né? Então, o importante justamente... eu vou ler aqui, voltando, né? Para que a gente entenda melhor com relação à obra, né? Então, voltando aqui no 14, capítulo 14 mesmo, a partir do versículo 10, né? E aqui diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus está dizendo, o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Assim também com relação a nós, né? Quem faz as obras é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, né? O Espírito da verdade. Ele habitando em nós, né? Ele é quem realiza as obras, né? Por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele é dirigido pelo Espírito Santo, né?
não somos nós, a direção é dele, né? Então, quem que faz as obras? É ele, né? Então, é importante saber isso, que não somos nós, é ele, é quem faz, né? Então, aqui no 11 diz assim: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras, né? Quando nós temos o Espírito, né, de Cristo, né, nós realizamos as mesmas obras. Por quê? Porque Ele habita em nós. E aí nós passamos a ter a mesma vontade, né, a mesma palavra, as mesmas obras, né? Aí nós somos um. Então é importante que tenhamos o mesmo Espírito, né? E aqui no 12 diz, 12 é o que foi o que nós lemos, né? Mas seguindo, quanto ao pedido, né, o 13, nós falamos até desse pedido, e tudo quanto pedirdes em meu nome, então nós temos que pedir em nome de Jesus, né? Para realizar determinada obra, nós pedimos, nós não mandamos, ó Deus, faz isso, ó Deus, faz aquilo outro, não, nós pedimos, né? Aqui manda pedir, né? E aqui diz que aqui diz, eu o farei, eu quem? Jesus, ele diz, eu o farei, né? Então, ele é quem faz, e nós temos que crer, né? Que ele tem poder para fazer, né? Todas as coisas, né? Por quê? Porque tudo foi criado por ele, né? Tudo foi criado e tudo é sustentado por ele. Tudo é sustentado hoje pela sua palavra, né? Então, a palavra de Jesus, né? A palavra de Jesus, ela é poderosa, né? E aqui diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, ele permanece em nós, sabe? Para sempre, né? O Espírito Santo, ele é o Espírito da vida, né? Nós passamos, então, a ter vida, né? E o Espírito Santo, dentro de nós, é como assim, uma nova vida, é uma nova caminhada, né? Sob a direção do Espírito. Porque até então, a gente fazia a nossa vontade, o nosso querer, né? Mas quando o Espírito Santo está em nós, nós passamos a fazer a vontade do Pai, né? Isso é importante, né? Então, é importante assim, que a gente creia, né? Creia em Jesus, e aquele que crê em Jesus, crê na sua palavra, né? Então, eu vou ler aqui no capítulo 7, né? Versículo 37. Aqui diz assim, capítulo 7, versículo 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, né? Quem tem sede, venha a mim e beba, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, né? E aqui no 39 diz por quê, né? Diz assim: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado
por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus só foi glorificado, né, quando ele ressuscitou e quando ele subiu ao Pai, né? Depois que ele subiu ao Pai, é que ele veio se encontrar com seus discípulos, né? Foi então quando os discípulos, né, receberam o Espírito Santo, né? Lá no capítulo 18, né, capítulo 20, quando foi aqui no capítulo 20, versículo 21, vou ler o 21 e o 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, né? Então, nesse momento, né, depois que Jesus havia sido glorificado, é que eles receberam o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, então, nos capacita para a obra de Deus, né? Porque a partir, até então, eles acompanhavam a Jesus, né? Ouviam a palavra de Jesus, né? Mas nesse momento, Jesus deu a eles o Espírito Santo, para que eles agora fossem, né? Assim como o Pai o enviou, ele estava enviando agora os seus discípulos, né? Para testificar da verdade, né? Falar da verdade, né? Porque a palavra é o fruto que permanece para sempre. Quando a gente lê lá no capítulo 15, 16, né? Quando Jesus disse, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, fruto que permanece é a palavra, né? A palavra é o fruto que permanece. Por quê? Porque a palavra é Jesus, sabe? Ele é a palavra. E o que nós levamos ao mundo é a palavra. É a palavra que dá vida às pessoas, né? Então, é importante isto, né? Que a gente leve as pessoas à salvação pela sua palavra, né? A sua palavra, ela, quando fala lá em Lázaro, né? Quando Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, né? Lázaro estava morto, há 4 dias que ele estava morto, e Jesus foi lá ressuscitar a Lázaro, né? Então é importante entender que essa passagem é no sentido espiritual, ele tem um sentido espiritual, né? Não é que a gente vá ressuscitar os mortos que estão lá no cemitério, por exemplo. Esse daqui é um sentido espiritual, né? O mundo está morto, né, para Deus. As pessoas que estão no mundo não conhecem a Jesus, né? Eles estão mortos para Deus, né? E como é que nós ressuscitamos essas pessoas, né? Pela palavra, né? A palavra é que vai gerar vida nessas pessoas, né? Então, o importante é isso, pela palavra. Então, a gente sabe, né? Nós também, quando estávamos no mundo, estávamos mortos para Deus, né? Mas ao ouvir a palavra, o chamado de Deus, né? Ele vinha já trabalhando na nossa vida, né? E o Pai é que nos trouxe a presença de Jesus, né? Assim é com relação também às pessoas do mundo. O Pai vai trazendo, né? Para que eles venham a ouvir a palavra e venham a ter vida, né? A única palavra que nos dá vida é a palavra de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus é o único que está vivo, sabe? Palavra de morto não dá vida, sabe? Vida quem pode nos dar é aquele que está vivo, né?
Jesus está à destra do Pai, ele que na terra foi crucificado, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? E é importante saber que o Deus que nós servimos é um Deus vivo, né? Jesus, por isso ele nos dá a vida, a palavra dele tem poder, a palavra dele é espírito e vida, né? Ele é quem diz, lá no capítulo 663, né? 663, que eu vou ler aqui, ó, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Palavra de Jesus gera vida, né? Pela palavra nós pegamos do seu espírito, né? Então o Espírito Santo, ele vem pela palavra, né? Mas não é qualquer palavra, as palavras de Jesus. As palavras de Jesus é diferente de qualquer outra palavra, né? Porque a palavra que Jesus falou a nós foi tudo quanto ele ouviu do Pai, né? As palavras do Pai, Jesus trouxe a nós, né? Quando a gente lê lá no capítulo 17, versículo 17, né? É o momento em que Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? E ali Jesus faz esta oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então, a palavra do Pai é Jesus, né? Ele é a verdade, né? É por isso que nós temos que permanecer na verdade, porque não há duas verdades, né? E se a gente sai da verdade, nós caímos na mentira, né? Porque nós temos que permanecer na verdade, né? Mesmo porque quando nós recebemos o Espírito Santo, é o Espírito Santo da verdade, é o Espírito de Cristo, né? Para que a gente faça parte também dessa verdade, que é o Pai, que é o Filho, somos nós também, né? Então, o importante é assim, que a gente tenha o Espírito Santo, né? Quando Jesus conversava lá com Nicodemos, né? Tem um versículo, lá no capítulo 3, né? Uma passagem assim, bem conhecida, foi aquele diálogo que Jesus teve então com Nicodemos, né? Aí em determinado momento, no versículo 5, né, do capítulo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Então, nascer da água é nascer da palavra, né? E é através da palavra que nós recebemos, então, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né? Quando a gente vê lá no capítulo 14, 23, que Jesus diz assim: olha, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Para todo aquele que guarda a sua palavra. E aqui Jesus diz no versículo seguinte, olha, o que é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos que nascer do Espírito. Por quê? Porque aqui diz assim, olha, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele é dirigido por esse Espírito, né? Aí Deus quem conduz a nossa vida, né? Não somos nós, né? Agora é Ele. E a obra que nós realizamos vem dele, né?
Ele é quem faz as obras, né? Nós somos usados, né, por Deus para a realização da sua obra, né? Tem aqui logo em seguida uma diferença, né, aqui em João mesmo, na capítulo 3, eu vou citar aqui só o versículo 31, né, que diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, né? Quem vem de cima é o Senhor Jesus, né? Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, né? Então, aquele que vem da terra são as pessoas carnais, que eles só falam da terra, né? Eles só falam das coisas de baixo, né? Mas Jesus, ele veio falando das coisas de cima, né? Do reino de Deus, né? Então, assim, que a gente nota que aqui no 3,34 diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Quer dizer, aquele que é enviado por Deus, ele fala das coisas de cima, né? Porque Jesus não veio para tratar das coisas terrenas, sabe? Ele veio, e o grande motivo, né, pela qual ele foi enviado, né, foi para nos dar a vida eterna. Quando a gente vê lá naquele versículo 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, foi o grande motivo pela qual o Pai então enviou o Senhor Jesus, né? Para nos dar a vida eterna, né? Então, são as coisas de cima, né? E não as coisas de baixo. Então, e as obras que Jesus fazia é o que testificava dele, né? Então, por isso que é importante, as obras mostram que aqui no caso, Jesus fazia as obras porque as obras mostravam que ele veio do Pai, né? Então, aqui no 5,36, eu vou só ler aqui o 5,36. 5,36 diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim de que o Pai me enviou. Então, aquele que também é enviado por Jesus, ele realiza as mesmas obras, né? Que obras? Obras de salvação, porque Jesus veio para nos salvar, né? Então, aquele que é enviado, né, de Jesus, ele realiza as mesmas obras, fala as mesmas palavras, né? Aquele que é enviado, ele sempre fala as palavras daquele que o enviou. Assim foi com Jesus, né? Tudo que Jesus falou foi tudo o que ele ouviu do Pai, né? E quando Jesus envia, né? Ele tem nos enviado a nós também para fazer a mesma coisa, para levar a sua palavra, né? Por quê? Porque a palavra dele é que tem vida, né? As pessoas que estão no mundo estão mortas, mas eles precisam ouvir a palavra para terem vida, né? Às vezes a gente não fala, né? Mas a gente leva a palavra, né? Nós temos um trabalho de evangelismo, e aqui até está demonstrado, né? Esse Evangelho de João, né? São os livretos que nós distribuímos, né? Em vários lugares, né? Em praças públicas, né? Onde há grande concentração de pessoas, né? Nós fazemos a distribuição
da palavra de Deus, né? Então, nós levamos a palavra, né? A palavra que gera vida, sabe? Então, esse é o fruto que nós devemos levar, né? A sua palavra, né? Porque são palavras de salvação, né? E o mundo necessita de ouvir esta palavra, né? Nós, quando entregamos esse livreto, nós notamos a sede que as pessoas têm da palavra de Deus, né? A gente vê as pessoas tirando do envelope e já lendo logo em seguida, porque é a sede que eles têm da palavra, eles querem conhecer a palavra, né? Mas é necessário que alguém leve, né? Como é que eles vão crer em Jesus se eles não conhecerem a Jesus, né? Então, cabe a nós apresentar Jesus a eles, né? Para que eles conheçam. Conhecer a Jesus é conhecer a verdade, né? E lá no capítulo 8, 31 e 32, né? E lá diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, muitas pessoas estão no mundo, necessitam de libertação. Por quê? Porque as pessoas que estão no mundo ainda estão debaixo do pecado. Eles estão sob o domínio do inimigo, sabe? É o inimigo que domina a vida dessas pessoas, né? Elas estão presas. Elas precisam ser libertas daquela situação, porque elas de si próprio, elas não conseguem se libertar, né? É por isso que Jesus veio para nos libertar, porque nós mesmos, nós não conseguiríamos nos libertar, né? Então é necessário isso, que a gente leve a palavra, né? A palavra que liberta, que é a palavra de Jesus, né? Então, nós aqui realizamos a obra que Jesus fez, né, na ressurreição de Lázaro, dando vida àquele que está morto, né? É importante isso. Dando vistas ao cego, né? Quando a gente pega ali aquele cego de nascença, né? Que Jesus mostrou aquele cego, né? Como é que ele curou, né? Jesus cuspiu no chão, fez lodo, né? Passou nos olhos do cego. Aí falou para o cego: agora você vai lá no tanque de Siloé, né, que significa o enviado, se lave, né? Aquele cego foi lá, né, no tanque, se lavou e aí voltou vendo, né? Então, é importante isso. A palavra, né? Quando ele se lavou onde? Na palavra. Então, é necessário as pessoas realmente ouvirem a palavra, né? A palavra, ela tem esse poder de tirar das pessoas a cegueira espiritual, né? De dar vida, né, às pessoas, de libertar as pessoas, né? Então, por isso é necessário a gente ter o Espírito Santo, mesmo porque quando a gente lê aqui no capítulo 14, no 14, lá, eu vou só citar aqui 2 versículos, né, que diz assim, olha, 14 e 26, e aí ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Então, quando a gente tem o Espírito Santo, é assim, é Ele que nos ensina todas as coisas, né? Tudo quanto nós queremos saber, nós perguntamos a Ele, né? E Ele, então, nos responde, né? É sempre bom perguntar, porque se não perguntar, ele não vai responder, né? Então,
E assim nós vamos conhecendo a Deus, sabe? Esse diálogo é importante com Deus, né? Para você conhecer alguém, você precisa dialogar, né? E assim você vai conhecendo. E nós vamos conhecendo a Deus dessa forma, tendo esse relacionamento com Deus, né? Então, quando temos dúvida, perguntamos, queremos saber de alguma coisa, perguntamos. Antes de fazer alguma coisa, nós perguntamos, né? Para que a gente esteja sempre na direção de Deus, sabe? Ele vai nos guiando, porque Deus tem prazer em nos ensinar, né? E a gente tem que estar sempre atento para ouvir a sua voz, né? Porque o que Deus fala de muitas maneiras, né? Mas às vezes a gente está preso, né, às coisas do mundo, não ouve, né, não percebe que Deus está falando, né? Mas a gente tem que ter, saber que a dar ouvidos, né, à palavra de Deus. É sempre bom a gente meditar, né, na palavra, ter um horário, né? Normalmente o Senhor me acorda de madrugada e então é aquele horário que eu tenho assim para ficar meditando na palavra, né? Mas é importante isso, que a gente tenha então esse diálogo com Deus, né? E uma coisa importante que ele nos deu é o seguinte, disse assim, olha, no 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então, uma coisa que nós temos que conservar, né? É a paz que Deus nos dá. Por quê? Porque o inimigo, ele vem para roubar a nossa paz, né? Muitas situações acontecem para que a gente perca essa paz. Mas nós temos que saber, né, que o inimigo quer nos tirar a paz, mas nós temos que conservar a paz que Deus nos deu, né? Não se deixar levar pelas circunstâncias, né? A gente tem que estar sempre firme no Senhor, né? Confiar nele em todos os momentos da nossa vida, né? Então, é importante assim, a gente estar sempre seguindo a palavra, né? E praticando a palavra de Deus, né? Porque é a prática que demonstra que nós temos essa confiança nele, né? Porque quando a gente olha a palavra e ele dá a direção e a gente não vai, é porque a gente ainda não, né? Mas se Jesus falou, né? Ele garante a sua palavra, né? Ele sustenta a sua palavra. Assim como o mundo é sustentado pela palavra, né? Tudo é sustentado pela palavra, né? E Deus sustenta a sua palavra, né? Deus, ele é zeloso pela sua palavra. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Vamos agradecer, né? Tem uma pessoa que está querendo participar do vídeo. Então, vamos orar ao Senhor, agradecer, né, por esse momento, para que Deus continue nos ensinando, né, a caminhar na sua presença, né, a fazer o seu querer, a fazer a sua vontade, né, mesmo porque a vinda do Senhor está próxima, né. Então, o importante hoje, né, é a gente buscar a nossa salvação, né? Aquilo que é importante, né? Que foi importante a Deus, né? É aquilo que de mais importante que Deus nos ofereceu foi a vida eterna, sabe? A ter uma vida na sua presença, né? Então, para nós também, né? Se Deus achou que isso é importante para nós, nós devemos também priorizar, né? Para estar assim.
em comunhão com o Senhor, né? Com a sua vontade. Amém? Então vamos orar ao Senhor, né? Agradecer mais este dia e retornaremos na próxima segunda, né? Se Deus quiser, às 19 horas, né? Que também não caia o sinal de internet que nem hoje, né? Mas tudo há um propósito de Deus, né? Em tudo dai graças, né? E vamos agradecer então ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por esse momento maravilhoso, que ouvimos, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Continua, meu Deus, nos ensinando. Que a Tua palavra, meu Deus, venha frutificar em nossos corações, Pai. Venha germinar, venha crescer, venha dar muito fruto, Pai, para que tudo seja para a Tua honra e glória, Pai. Nos ensina, Pai, nessa caminhada, Pai, que nós possamos aprender dia a dia, Pai, a fazer o Seu querer, Pai, a praticar, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Nos capacita, nos orienta e nos sustenta, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.